Pedro deixa o tribunal justamente no momento em que presencia uma cena que muda tudo. Sem ser notado, ele vê Ademir transferindo dinheiro para Tom, e naquele instante uma ideia brilhante surge em sua mente. Talvez aquela fosse a oportunidade perfeita para salvar Adriana e, de uma vez por todas, desmontar a farsa construída por Ademir e seus aliados. Determinado, Pedro procura Helenice. Com calma, mostra as fotos que acabou de tirar e faz um pedido inesperado. Eu preciso da sua ajuda. Você consegue acesso aos extratos bancários do Tom? Enquanto isso, ninguém imagina o que está prestes a acontecer. Quando a audiência for retomada, Pedro voltará completamente diferente. O semblante preocupado dará lugar a um sorriso confiante. Pela primeira vez desde o início do processo, ele terá algo capaz de atingir em cheio os planos de Ademir, Pilar e Diná. Pouco antes, Tom havia mentido descaradamente diante do juiz. Seu depoimento parecia ter sido cuidadosamente ensaiado, e cada palavra colocava Adriana em uma situação ainda mais delicada. Pedro, que testemunhava em favor da acusada, não escondia sua indignação. Adriana é uma pessoa íntegra. Uma mulher honesta, daquelas qualidades que infelizmente estão cada vez mais raras. O juiz se preparava para avançar com a decisão quando Pedro lançou um olhar atento para Tom. Algo não encaixava naquela história. Ele se aproximou discretamente de Kleber e cochichou algumas palavras em seu ouvido. Imediatamente, o advogado se levantou. Meritíssimo, a defesa solicita um prazo de 24 horas. Acreditamos que uma nova prova possa esclarecer os fatos e demonstrar a inocência da minha cliente. A reação de Ademir foi imediata. Protesto. Esse processo já se arrastou por tempo demais. A sociedade merece uma resposta agora. O magistrado permaneceu sereno. Se existe a possibilidade de uma prova capaz de inocentar a ré, a espera é justificável. Protesto negado. Por alguns segundos, o silêncio tomou conta da sala. Pedro encarou Ademir e deixou escapar um sorriso discreto. Talvez aquela fosse sua primeira verdadeira vitória. Após o encerramento temporário da sessão, todos deixaram o tribunal. Pouco tempo depois, Ademir encontrou Tom na cafeteria do fórum. Longe dos demais, os dois conversaram em particular. Você foi perfeito, elogiou Ademir. Fez exatamente o que combinamos. Tom abriu um sorriso cheio de arrogância. Para prejudicar a Adriana eu faria até sem cobrar nada. Mas a gente tinha um acordo, não tinha? Ademir riu. Claro que tinha. Eu nunca esqueço dos meus compromissos. Ele pegou o celular e iniciou a transferência. Sem que percebessem, Pedro observava tudo escondido. Seu coração acelerou quando registrou a cena com o telefone. Chegou a hora de derrubar o império de mentiras do Ademir e tirar a Adriana das mãos desses aproveitadores, murmurou para si mesmo. Naquela mesma noite, o clima na casa de Tom ficou pesado. Helenice ainda estava revoltada com o depoimento do marido. Sem saber que ele havia sido pago para mentir, ela tentou entender suas atitudes. Como você pôde fazer isso? Você pode ter destruído a vida de uma pessoa inocente. Tom reagiu com deboche. Inocente? Você realmente acredita nisso? Essa história não convence ninguém. As lágrimas surgiram nos olhos de Helenice. A possibilidade de Adriana ser condenada a consumia por dentro. Se alguma injustiça acontecer com ela, eu não sei como vou lidar com isso. E o pior, eu nunca vou conseguir te perdoar. A declaração atingiu Tom, mas apenas aumentou sua irritação. Chega! Eu vou sair um pouco. É melhor do que ficar ouvindo essa conversa sem fim. Ele abriu a porta e saiu sem olhar para trás. O barulho da porta batendo ecoou pela casa. Sozinha, Helenice sentiu a revolta crescer. Meu Deus, eu não consigo entender. O que faz o Tom ter tanto ódio da Adriana? Ainda abalada e cheia de dúvidas, ela permaneceu na sala quando Pedro apareceu na casa logo depois que Tom saiu. Com os olhos cheios de lágrimas, Helenice mal conseguia controlar a angústia. Eu não consigo entender. Eu juro que não sei por que o Tom fez aquilo com a Adriana. Depois de tudo o que elas viveram juntas. Minha amiga nunca vai me perdoar. Pedro respirou fundo antes de revelar o que havia descoberto. Eu sei exatamente o motivo. Helenice levantou o olhar, confusa. Como assim? O Tom recebeu dinheiro para mentir naquele tribunal. Tudo o que ele falou foi comprado. A revelação caiu como uma bomba. Dinheiro? Não. Isso não pode ser verdade. Ela balançou a cabeça diversas vezes, recusando-se a aceitar. Você está enganado. Eu conheço o meu marido. Ele pode ter defeitos,
mas jamais faria uma coisa dessas. Sem discutir, Pedro pegou o celular e mostrou as imagens. Nelas, Ademir e Tom apareciam juntos logo após a audiência. Esse homem é meu pai. Pouco depois dessa conversa, ele fez uma transferência para a conta do seu marido. Helenice observou as fotos em silêncio. Seu coração começou a disparar. Não, não pode ser. Pedro então completou. Se ainda restar alguma dúvida, basta conferir a conta dele. Eu não vim aqui para causar problemas. Vim porque a Adriana precisa de ajuda, e você pode ser a única pessoa capaz de ajudar agora. Foi nesse instante que Helenice percebeu algo sobre a mesa. O celular de Tom. Ele havia saído tão nervoso que esqueceu o aparelho em casa. Tomada pela necessidade de descobrir a verdade, ela desbloqueou o telefone e acessou o aplicativo do banco. Alguns segundos depois, seu rosto perdeu a cor. Uma transferência de valor alto aparecia registrada. Não havia mais como negar. A indignação tomou conta dela. Então era verdade. As lágrimas deram lugar à revolta. Aquele infeliz realmente vendeu a própria consciência. Ela fechou o celular com força. Tudo bem, Pedro. Me diga o que precisa. Eu vou ajudar a Adriana. Pela primeira vez desde que a investigação começou, Pedro sentiu que estava avançando. Um sorriso discreto surgiu em seu rosto. A peça mais importante daquele quebra-cabeça finalmente estava ao seu lado. Mais tarde, já no escritório, ele comemorava ao lado de Kleber. Conseguimos a primeira prova. E quando isso vier à tona, meu pai não vai nem saber de onde veio o golpe. Animado, Kleber se aproximou. Está falando sério? E qual é o próximo passo? Pedro pegou uma fotografia e a colocou sobre a mesa. Era uma imagem de Diná. Agora chegou a vez dela. Kleber franziu a testa. Diná. O que ela tem a ver com isso? Mas Pedro apenas sorriu, guardando para si os detalhes do plano. Enquanto isso, longe dali, Diná caminhava lentamente até o enorme mausoléu de Arthur Brandão. O lugar carregava um silêncio pesado. Diante da lápide, ela deixou que toda a culpa acumulada durante anos viesse à tona. As lágrimas escorriam sem controle. Arthur, me perdoa. Sua voz falhava a cada palavra. Não existe um único dia em que eu não me lembre de tudo o que aconteceu. Se eu tivesse tido coragem antes, talvez nada disso tivesse acontecido. Consumida pelo arrependimento, ela permaneceu ali por alguns minutos. Sem saber, porém, que estava sendo observada. Escondido a certa distância, Pedro acompanhava cada movimento. Seus olhos se estreitaram. Que culpa é essa que você carrega há tanto tempo, Diná? Quando ela finalmente deixou o cemitério, Pedro aguardou até que o local ficasse completamente vazio. Só então caminhou até o túmulo. Com cuidado, alcançou uma pequena abertura lateral e retirou um objeto que havia escondido ali anteriormente. Ao vê-lo novamente em suas mãos, abriu um sorriso satisfeito. Aqui está a segunda prova. Ele guardou o objeto com segurança. A confiança em seu olhar só aumentava. No dia seguinte, o tribunal voltou a ficar lotado. Todos aguardavam ansiosamente a continuação do julgamento de Adriana. Ademir chegou acompanhado de Pilar. Convencido de que já havia vencido, aproximou-se dela e falou em voz baixa. Hoje eu vou acabar com qualquer chance de defesa. Quero a pena máxima para Adriana. Do outro lado da sala, Adriana tentava controlar o nervosismo. Sentada ao lado de Kleber, ela sentia o peso da situação esmagando suas esperanças. Eu não consigo enxergar uma saída. Parece que tudo está contra mim. Sua voz tremia. Talvez só um milagre possa me salvar agora. Pouco a pouco, os bancos foram sendo ocupados. Elisa, Pedro, Otoniel, funcionários da mansão e diversos familiares de Arthur também compareceram para acompanhar a audiência. Quando todos estavam posicionados, o juiz entrou. O silêncio tomou conta do ambiente. Está aberta a continuação da sessão referente ao caso Adriana Brandão. Ademir foi o primeiro a se levantar. Com passos lentos, aproximou-se da ré. Senhora Adriana, o que exatamente aconteceu depois que a senhora empurrou o Dr. Arthur Brandão? A acusação fez Adriana estremecer. Indignada, ela respondeu imediatamente. Eu já disse inúmeras vezes. Eu não empurrei ninguém. Ademir então se virou para o magistrado. Sua expressão era de falsa convicção. Excelência, todos os depoimentos apresentados até aqui apontam para uma única conclusão. A ré é responsável pela morte de Arthur Brandão. Ele elevou o tom de voz diante de todos. Sinceramente,
Nem seria necessário prolongar este julgamento. Uma mulher que ataca o próprio marido poucos minutos após o casamento merece a punição máxima. Uma pessoa como ela não pode continuar vivendo normalmente em sociedade. Precisa responder pelos próprios atos. As palavras de Ademir ecoaram pelo tribunal. Tomada pela revolta e pelo desespero, Adriana se levantou. Eu sou inocente. Eu não fiz nada. Nada. O juiz bateu o martelo imediatamente. Silêncio, senhora Adriana. Mais uma interrupção e serei obrigado a suspender sua participação nesta sessão. A tensão aumentava a cada minuto. Do outro lado da sala, Pilar já se sentia vitoriosa. Com um sorriso de satisfação, aproximou-se de Ulisses e Coxa. Acabou. Não existe mais nenhuma chance para ela. Essa disputa já está decidida. Mas o destino parecia ter outros planos. Antes que Ademir continuasse sua argumentação, a porta principal do tribunal se abriu. Todos voltaram o olhar para a entrada. O silêncio foi instantâneo. Pedro surgiu diante de todos usando uma toga de advogado. Sua postura era firme. Seu olhar transmitia uma confiança que ninguém havia visto até então. Excelência, a pena máxima não pode ser aplicada, porque Adriana Brandão é inocente. O impacto foi imediato. Várias pessoas se levantaram das cadeiras. Os murmúrios tomaram conta do ambiente. Ademir foi o primeiro a reagir. O que significa isso, Pedro? A indignação transbordava em sua voz. Você não deveria estar aqui. O que pensa que está fazendo? O magistrado também demonstrou surpresa. Eu concordo. Até onde consta nos autos, o senhor é testemunha neste processo. Está ciente das consequências de uma atitude como essa? Sem perder a calma, Pedro caminhou até a mesa do juiz. Em seguida, entregou um documento oficial. Excelência, esta autorização foi emitida pelo desembargador responsável pela revisão do caso. Ela determina meu retorno imediato à defesa da senhora Adriana Brandão. O clima no tribunal mudou completamente. O juiz começou a analisar o documento. Enquanto isso, o nervosismo se espalhava. Pedro aproveitou para completar. Apresentei novas informações que justificaram minha reintegração ao processo. Adriana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Depois de tantos dias de sofrimento, aquela era a primeira vez que voltava a sentir esperança. Um sorriso emocionado surgiu em seu rosto. Já Pilar parecia prestes a perder o controle. Isso não pode estar acontecendo. Ulisses observava tudo atentamente. O que esse rapaz descobriu? Mais afastada, Diná sentiu um frio percorrer seu corpo. Uma sensação estranha começou a dominá-la. Que novas provas são essas? Quando recebeu autorização para falar, Pedro ocupou seu lugar como advogado de defesa. Então iniciou sua exposição. Excelência, nas últimas 24 horas a acusação cometeu uma irregularidade extremamente grave. A sala inteira prestou atenção. A principal testemunha apresentada ontem foi beneficiada financeiramente após prestar depoimento. O murmúrio aumentou imediatamente. Ademir perdeu a paciência. Protesto. Isso é uma acusação absurda. O juiz ergueu a mão. O senhor possui elementos concretos para sustentar essa afirmação? Pedro respondeu sem hesitar. Sim, possuo. Ele projetou uma fotografia para todos os presentes. A imagem mostrava Ademir e Tom conversando logo após o encerramento da audiência anterior. Esta foto foi registrada minutos depois do depoimento da testemunha. Todos observavam em absoluto silêncio. Pedro continuou. Pouco depois desse encontro, uma transferência bancária de alto valor foi realizada para a conta de Tom. O choque foi geral. Olhares de reprovação se voltaram imediatamente para Ademir. Mesmo assim, ele insistiu. Isso não prova absolutamente nada. A expressão de Adriana mudou completamente. Pela primeira vez em muito tempo, ela acreditava que a verdade poderia vencer. Eu sabia. Pedro não desistiria de mim. Pilar sentiu o estômago revirar. A cada nova revelação, sua confiança desaparecia. Como ele conseguiu deixar uma prova dessas existir? Ulisses, Silvana, Diná e os demais familiares de Arthur começaram a demonstrar preocupação. O cenário já não parecia tão favorável quanto antes. Tentando recuperar o controle, Ademir voltou a atacar. Essas imagens não comprovam qualquer crime. Pedro manteve a serenidade. Sozinhas, talvez não, mas elas são apenas o começo. Ele então voltou-se para o magistrado. Excelência,
A defesa solicita autorização para ouvir uma testemunha adicional. A reação de Ademir foi imediata. Eu me oponho. Isso é um julgamento, não um espetáculo cheio de surpresas. O juiz refletiu por alguns instantes. Depois respondeu. Pedido deferido. A testemunha pode entrar. A porta se abriu novamente. Desta vez, quem surgiu foi Helenice. Ao reconhecê-la, Adriana levou a mão ao peito. A emoção tomou conta dela. Meu Deus! As lágrimas voltaram aos seus olhos. É a Helenice. Do outro lado da sala, Pilar observava sem compreender. E quem é essa mulher? Já Ademir abaixou a cabeça. Pela primeira vez, sentiu que estava perdendo o controle da situação. A presença daquela testemunha significava um risco real aos seus planos. Helenice caminhou lentamente até o local reservado para os depoentes. Após prestar o compromisso de dizer apenas a verdade, respirou fundo. Seus olhos encontraram os de Adriana por alguns segundos. Então ela declarou: Eu conheço Adriana desde o início da minha vida. E posso afirmar, sem qualquer dúvida, ela seria incapaz de fazer mal para qualquer ser humano. Helenice manteve o olhar firme diante do juiz. Apesar do nervosismo, havia algo mais forte dentro dela naquele momento: a necessidade de impedir uma injustiça. Eu sou esposa do Tom. Sua voz ecoou pelo tribunal. E descobri que meu marido recebeu dinheiro para mentir neste processo. A declaração provocou uma nova onda de murmúrios. Ademir se levantou imediatamente. Visivelmente abalado, tentou interromper o depoimento. Protesto, Excelência. Essa mulher está inventando histórias para proteger a amiga. Mas Helenice não se intimidou. Com mãos trêmulas, abriu a bolsa e retirou alguns documentos. Em seguida, entregou tudo a Pedro. Peço que isso seja anexado ao processo. Pedro encaminhou os papéis ao magistrado. Helenice continuou. Esses são os extratos bancários da conta do meu marido. Todos os olhares se voltaram para os documentos. Como o senhor poderá verificar, existe uma transferência de alto valor realizada pelo Dr. Ademir. O horário registrado coincide exatamente com o encerramento da audiência de ontem. O silêncio que tomou conta da sala foi ensurdecedor. Ademir sentiu o sangue desaparecer do rosto. Por alguns segundos, nem conseguiu reagir. Não, isso não. A voz saiu quase como um sussurro. Seu pensamento corria desesperado. Como ela conseguiu acesso a isso? Pilar também percebeu o tamanho do problema. Aproximou-se discretamente de Ulisses. Não faço ideia de como ele vai escapar dessa, mas precisa encontrar uma saída. Ulisses balançou a cabeça, incrédulo. Cometeu um erro básico. Nem sequer tentou esconder a origem do dinheiro. O juiz observava os documentos com expressão cada vez mais severa. Cada nova informação parecia piorar a situação da acusação. Enquanto Ademir começava a suar frio, Pedro sentia que finalmente estava desmontando toda a estrutura construída contra Adriana. Mas aquilo era apenas o começo. Após a questão do suborno ser apresentada, ele avançou para a próxima prova. Excelência, existem outros elementos importantes que merecem ser analisados. Pedro ligou o equipamento de exibição. Poucos segundos depois, uma gravação apareceu na tela. Era Diná. Ela estava diante do túmulo de Arthur Brandão, completamente abalada, chorando, pedindo perdão. As imagens provocaram nova comoção. No vídeo, sua voz carregava culpa e arrependimento. Todos assistiam em absoluto silêncio. Diná perdeu o controle. Como você conseguiu isso? A revolta estampava seu rosto. Pedro manteve a calma. Essa gravação foi feita ontem. Nela, a senhora Diná demonstra um profundo sentimento de culpa relacionado aos acontecimentos envolvendo Arthur. A mulher se levantou imediatamente. Não. Vocês estão interpretando tudo errado. Seu desespero chamou ainda mais atenção. Pilar, Ulisses e Silvana trocaram olhares preocupados. O juiz bateu o martelo. Ordem na sala. Quando o silêncio voltou, Pedro prosseguiu. Mas ainda existe mais uma informação importante. O telão foi ligado novamente. Desta vez, surgiu uma gravação do próprio Arthur Brandão. A reação dos presentes foi imediata. Ninguém esperava ouvir a voz dele. No vídeo, Arthur aparecia sereno. Nunca tive uma relação harmoniosa com meus irmãos. A sala inteira ficou imóvel. Durante anos sustentei todos eles financeiramente. Mas quando decidi interromper essa ajuda, fui tratado como inimigo. O vídeo continuou.
Minha irmã Pilar chegou ao ponto de tentar minha interdição judicial. A cada frase, os rostos dos familiares mudavam. As máscaras começavam a cair. Adriana levou a mão à boca. As lágrimas voltaram aos seus olhos. Depois de tantas acusações, finalmente alguém mostrava a verdade. Meu Deus! Ela mal conseguia acreditar. Parece que tudo está sendo esclarecido. Kleber observava o trabalho de Pedro com admiração. Ele está conduzindo isso de forma impecável. Enquanto isso, Pilar sentia o chão desaparecer sob seus pés. Agora estamos em apuros. Silvana tentou manter a esperança. Ademir ainda vai encontrar uma maneira de reverter isso. Mas nem ela parecia acreditar totalmente no que dizia. A pressão sobre o advogado aumentava a cada minuto. Pela primeira vez, Ademir parecia encurralado. Tomado pelo nervosismo, perdeu a compostura. Vocês não podem levar esse garoto a sério. Sua voz ecoou pelo plenário. Isso é absurdo. Ele respirou fundo e lançou um olhar rápido para o relógio. Então, algo chamou sua atenção. Um sorriso surgiu em seu rosto, como alguém que encontrara uma última alternativa. Excelência, solicito a anulação desta sessão. Todos se assustaram. Ademir continuou. O limite legal de tempo já foi ultrapassado. Portanto, tudo que foi apresentado hoje deve ser desconsiderado. A tensão voltou a dominar o ambiente. O juiz consultou o relógio. Adriana sentiu o coração apertar. Depois de tudo o que havia sido revelado, a possibilidade de perder aquelas provas parecia insuportável. O medo tomou conta dela novamente. Mas Pedro permaneceu tranquilo. Sem demonstrar qualquer preocupação, retirou um documento de sua pasta. Então respondeu: Meritíssimo, é verdade que o tempo regulamentar foi excedido. Ele fez uma breve pausa. Porém, considerando que parte significativa da audiência foi comprometida por depoimentos manipulados e provas contaminadas pela conduta da acusação, esse período pode ser descontado da contagem oficial. A tentativa de Ademir havia fracassado. Ao ouvir o argumento de Pedro, o juiz conferiu novamente os registros da audiência, analisou os horários e refez os cálculos diante de todos. O silêncio dominava o tribunal. Cada segundo parecia uma eternidade. Ademir observava tudo com o coração acelerado. Aquela era sua última chance de impedir que as provas fossem consideradas. Finalmente, o magistrado ergueu os olhos. Após revisar o tempo utilizado pelos depoimentos apresentados pela acusação, concluo que a sessão continua dentro do limite legal permitido. O semblante de Ademir desabou. Portanto, o pedido de anulação está indeferido. A notícia provocou reações imediatas. Pedro fechou os punhos discretamente. Kleber sorriu. Adriana sentiu uma onda de esperança percorrer seu corpo. O juiz continuou. Todo o conteúdo apresentado nesta audiência permanecerá válido para fins de julgamento. O clima ficou ainda mais tenso. Chegará o momento mais aguardado. Todos se colocaram de pé. Adriana fechou os olhos por alguns instantes. Seu coração parecia prestes a sair do peito. Elisa segurou a mão de Mal, tentando controlar a própria ansiedade. Do outro lado da sala, Pilar, Ulisses e os demais familiares de Arthur observavam o magistrado sem conseguir esconder o nervosismo. Então veio a decisão. Após a análise dos depoimentos, documentos e provas apresentados neste processo, o juiz fez uma breve pausa. Declaro Adriana Brandão inocente das acusações que lhe foram atribuídas. O martelo bateu. Naquele instante, toda a tensão acumulada explodiu em emoção. Adriana levou as mãos ao rosto. As lágrimas vieram imediatamente. Sem conseguir conter a felicidade, correu para os braços da família. Os abraços se multiplicaram. O alívio tomou conta de todos que acreditavam em sua inocência. Pedro permaneceu imóvel por alguns segundos, como se estivesse tentando entender que tudo aquilo era real. Os olhos ficaram marejados. Então ele encarou Ademir. Havia dor naquele olhar, mas também havia orgulho. Eu consegui. A voz falhou. Eu consegui vencer o meu próprio pai. Enquanto isso, Ademir permanecia sem reação. A derrota era muito maior do que ele imaginava. Mas as consequências ainda não haviam terminado. O juiz voltou a falar. Considerando as falsas acusações, os testemunhos manipulados e as tentativas de induzir esta corte ao erro, todos voltaram a prestar atenção. Determino que os senhores Ademir, Diná, Pilar Brandão e Ulisses Brandão indenizem Adriana Brandão no valor de R$ 3 milhões cada um. O choque foi imediato. O quê?
Ademir praticamente gritou. Eu vou ter que pagar 3 milhões para ela? Diná sentiu as pernas fraquejarem. 3 milhões. Seu desespero era evidente. Eu nem tenho esse dinheiro. Pilar levou a mão à testa. Ulisses ficou completamente sem palavras. Mas as penalidades não terminaram ali. O juiz chamou a atenção para Tom. Considerando sua participação direta na apresentação de depoimento falso, o senhor também deverá indenizar Adriana Brandão. Tom empalideceu. Não. A voz saiu quase como um sussurro. Isso não pode estar acontecendo. O magistrado concluiu. O valor fixado será de R$1 milhão. Tom levou as mãos à cabeça. Então eu vou perder tudo. A sensação de derrota era esmagadora. Diná ainda tentou argumentar. Excelência, eu realmente não tenho condições de pagar esse valor. O juiz permaneceu firme. A obrigação permanece. Caberá à senhora encontrar meios legais para cumprir a decisão. Ulisses abaixou a cabeça. Pela primeira vez, parecia compreender a dimensão das consequências. Agora sim, estou completamente arruinado. Enquanto os responsáveis pela armação lidavam com o peso da condenação, Adriana continuava cercada pelo carinho da família. As lágrimas que escorriam agora eram de felicidade. Depois de tudo o que sofreu, finalmente podia respirar em paz. Pouco depois, ela caminhou até Pedro. Os dois se encararam por alguns segundos. Havia gratidão, admiração e emoção naquele encontro. Adriana o abraçou com força. Você conseguiu. Sua voz tremia. Você salvou minha vida. Pedro sorriu emocionado. Você merecia que a verdade aparecesse. Então, tentando aliviar a tensão, acrescentou. E pelo visto, além da liberdade, você também acabou ficando ainda mais rica. Os dois riram entre lágrimas. A justiça finalmente havia sido feita. O que você achou do Pedro conseguir novas provas a favor da Adriana? Que nota de 0 a 10 você acha que ele merece? Coloque sua resposta aí nos comentários. Clique no botão de gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela.